Muito bom dia, galerinha. Bom dia para você, aluno do 8º ano. Seja muito bem-vindo ao ano letivo de 2022. Eu me chamo Pedro Vitor, tá? Professor de matemática, com parceria aqui com o professor Tiago. Vamos estar auxiliando vocês aí nas aulas de matemática do EMAD, tá? Na nossa escola municipal, né, certo? De aulas digitais. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando aí agora ao vivo pela TV, ou você que vai assistir posteriormente lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco do conhecimento que a gente tem aqui, certo? Para passar para vocês, para que vocês consigam, né? Para que a gente consiga agregar valores na sua vida e trabalhar aí em união, trabalhar juntos, para o seu crescimento, tanto pessoal quanto profissional, tá bom? Estou aqui com o meu amigo, parceirão Tiago, já disse a ele na outra aula que estava com saudade aqui da parceria dele nos comentários das nossas aulas, então esse ano estamos juntos aí, certo? Eu estou aqui comentando na aula dele, ele vai estar comentando também na minha aula, a gente vai fazer aí essa parceria que deu certo em 2021, vai dar certo também em 2022. Vou passar a palavrinha aqui para ele, para que ele dê as boas-vindas aí para você e fale um pouco aí sobre essa cabeleira, essa barba, esse óculos top. Procurei esse óculos em todo canto para comprar um e não achei. Fala, Tiago. E aí, pessoal, valeu, Pedro, né? Então, a reverência de Pedro aí, muito boa para a gente fazer essa parceria esse ano. Então, a palavra é essa, né? Parceria, como o professor Pedro falou, a gente está com uma parceria aqui nas aulas de matemática, mas é importante a gente ampliar essa parceria para dois outros pontos, né? Vocês, estudantes, né, participarem das nossas aulas, compreenderem bem o formato das nossas aulas, e você também, colega professor, professora, sinta-se representado por tudo que a gente faz aqui, tá certo? A gente faz pensando em vocês. E como o professor Pedro falou, né, assim, apesar de ele estar regendo a aula aí, todas as aulas que nós produzimos aqui, ela é feita por um grupo muito grande de pessoas, tá certo? Então a gente monta as aulas pensando em todos os detalhes e é importante o feedback de vocês, o que é que vocês estão achando, e a gente vai precisar bastante esse ano da participação de vocês efetivamente nas nossas aulas, tá certo? Então, como o professor Pedro falou, a importância dessa aula, a importância de você fazer uso dessa aula da melhor maneira possível, tá certo? Estaremos sempre a postos aqui para te auxiliar, para te ajudar e para manter essa parceria com vocês, professores e professoras da rede municipal, tá certo? Voltar para o professor Pedro para ele iniciar e daqui a pouco estamos de volta. Vai lá, Pedro. Bom, galera, nas aulas do Tiago, ele falou algo bastante importante, né, para esse início de ano letivo. E eu gostaria de falar um pouco para vocês sobre essa importância, né, que ele trouxe nas suas aulas e eu vou trazer aqui para a minha também, tá bom? Estamos dando aula agora para uma turma de 8º ano, é uma turma que veio aí do 7º ano já, muitos deles já estão aqui na nossa prefeitura do Recife, certo? Então, já tiveram aula do ano passado, já acompanharam e já sabem um pouco, né, da nossa didática, sendo que, como o Tiago falou, a gente tem mudanças para esse ano, mudanças para a melhoria do seu aprendizado, certo? Uma parceria muito grande está sendo formada entre nós, os professores das escolas digitais, e os professores da rede que dão aula presencial, certo? Então, essa união aí vai fazer com que você aprenda muito mais e muito melhor também os conteúdos, certo? Os conteúdos que vão ser vivenciados aqui na EMAD, aqui na nossa escola digital, eles vão ser um pontapé, como o Tiago falou, eles vão servir como um pontapé inicial para que o professor pegue essa aula que está sendo trabalhada aqui e dê continuidade aí na sala de aula, certo? Respondendo exercícios, trazendo problemas, tirando todas as suas dúvidas, certo? O nosso aplicativo, estamos aí em fase, né, de transição, vocês saíram aí do 7º ano, estão no 8º ano, então a gente precisa pegar aí a sua matrícula, tá? E adicionar a turma do 8º ano. Vocês sabem que a quantidade de alunos da rede
é muito grande, então a gente está fazendo isso aí aos poucos para que você volte aí, tá, a participar aqui do chat com a gente ao vivo, que é essa diferença, né, que Tiago também falou nas suas aulas, a diferença entre videoaula e aula digital, certo? Na aula digital você tem a oportunidade de estar participando ao vivo aqui com a gente, em tempo real, mandando aí as suas dúvidas, seu comentário, dizer o seu nome, a escola que você estuda, certo? E isso é bastante gratificante para a gente, tá bom? Então, não são videoaulas, são aulas digitais, onde você consegue participar aqui ao vivo. E a gente tem também, vou pedir para a Billy colocar bem grandão aí, ou em tela partidinha aí, certo? A gente tem o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Você vai fazer parte agora da playlist do 8º ano, onde lá a gente coloca e posta todas as nossas aulas, tá? Por ordem cronológica, não só as aulas de matemática, mas também as aulas de todas as outras disciplinas. E com novidade agora, né, Tiago? A gente vai estar postando aí essas aulas com os temas de cada aula, para que você, ao pesquisar, encontre essa aula aí mais fácil e mais rápido, tá bom? Estamos aí com 9.570 inscritos, certo? Vamos bater aí os 10K rapidamente, então manda aí, compartilha para o teu amigo o nosso canal no YouTube, que é um canal bastante importante aí, para você conseguir ver as aulas novamente, e você pode avançar a nossa fala em 1.5, 2 vezes, deixar a gente falando mais baixo, falando mais alto, falando devagar, falando rápido, é a sua escolha, tá bom? Então, os recados foram dados, muitas novidades estão vindo por aí. Vamos dar início aqui à nossa aula de hoje, que é uma aula que a gente vai revisar conteúdos que a gente viu aí, que a gente vivenciou quando você estava aí no 7º ano. E, claro, está trazendo aí um toque, né, especial, um algo a mais relacionado aí ao estudo de razão, que é o que a gente vai estudar hoje, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, acompanha essa situação, eu tenho um carro laranjinha, certo? E o comprimento desse carro é de 4 metros, tá? A distância entre a lanterna traseira e o farol, né, a gente tem aí uma distância de 4 metros. E eu tenho aí um Fusquinha, tá? Um Fusquinha na cor azul. É azul ou verde, Tiago? Fusquinha é azul. Fusquinha azul. É. Dessa vez eu acertei, tá bom? Então esse Fusquinha azul, ele tem uma medida aí de 2 metros a distância entre seus para-choques aí, o para-choque traseiro e o para-choque aí dianteiro, certo? Então, acompanhe o que a gente vai fazer aqui. Eu quero saber qual é a razão entre o comprimento do carro verde, opa, eu coloquei verde, tá vendo tu? E o comprimento do carro laranja, certo? Então, fazendo a razão aí, a gente tem a seguinte resposta, ó. Eu coloco o carro aí verde, lembra qual foi a pergunta, né? Eu vou voltar. Primeiro, eu disse, ó, a razão entre o comprimento do carro verde e o comprimento do carro laranja, tá bom? Então, primeiro a gente coloca aí o carro verde em cima, tá? E o carro laranja posteriormente, né, embaixo. E aí a gente coloca as medidas, tá, desses carros. Então, o carro verde tem 2 metros de comprimento e o carro laranja ele tem aí 4 metros de comprimento. Então, eu escrevi aí a razão entre esses dois carros, entre os comprimentos desses dois carros. E aí a gente chega na definição de razão. Razão nada mais é do que uma divisão, certo? E uma divisão a gente escreve, uma das formas, né? É essa forma aí, tá bom? Eu posso chamar também razão de fração, né? Fração também é uma divisão e razão também é uma divisão entre dois valores, tá bom? Algo bastante importante para a gente salientar aqui, nesse primeiro exemplo que eu citei, é que os comprimentos dos dois carros, eles estão na mesma unidade de medida, certo? Eles estão aí em metro, tá bom? Então, se eu tivesse aí o carro em centímetro e o outro carro em metro, a gente precisaria transformar as unidades para que ela ficasse a mesma. Ou eu transformaria de metro para centímetro, ou vice-versa, né? De centímetros para metros, tá bom?
Coloquei outra situação aí para a gente ter essa ideia de razão, tá bom? Então eu tenho aí 3 pessoas, certo? Eu tenho aí Clara, que pratica tênis, certo? E em uma certa partida de tênis, ela pontuou aí, ela fez 240 pontos. Lembrando que a pontuação do tênis, ela é diferente, tá bom? Então, a cada ponto que você faz, um ponto vai dar 15 pontos, certo? Depois outro vai para 30, o outro 40 e o outro termina ali aquele game, certo? O Pedro, ele está ali jogando futebol, certo? E em um determinado jogo, ele fez 3 gols. Hat-trick, pediu a música, certo? E o outro jogador aí, certo? O Kleber, ele joga basquete e em uma determinada partida ele fez 40 pontos. É muito ponto, né? São muitos pontos para uma partida de basquete, mas o Kleber conseguiu aí essa façanha. Então, através desses 3 dados que a gente tem, vamos encontrar aí o que se pede relacionado à razão, tá bom? Então, primeiro aí, ó, eu quero encontrar a razão entre os pontos do tênis com os gols que Pedro fez na partida de futebol. Então, eu tenho aí, ó, que na partida de tênis, Clara fez aí 240 pontos e Pedro, ele fez aí 3 gols. Então, a gente vai fazer o quê? A divisão. Observe a ordem que eu estou colocando também lá dos símbolos do esporte, tá bom? Então, a raquete de tênis está em cima e a bola está embaixo, então vai ficar aí o 240 em cima, certo? E o 3 vai ficar aí embaixo, tá bom? Então, como eu falei para você, razão é uma divisão. Pode notar que 240 dá para a gente dividir por 3, certo? Que a resposta é igual a 80, tá bom? Então, a gente também pode estar efetuando aí essas divisões, certo? A próxima razão que eu coloquei aqui, ó, foi entre os pontos que Kleber fez, tá? No jogo de basquete e os pontos que Clara fez na sua partida de tênis. Então, pode notar que no numerador, né, que é o número que fica em cima, eu coloquei a bolinha de basquete e no denominador eu coloquei aí a raquete de tênis. Então, a gente tem aí agora 40 em cima e o 240 em baixo, certo? Pode notar que eu só estou colocando aqui a ideia da definição de razão, tá? Não estamos praticando aí nenhuma simplificação, nenhuma ideia relacionada ao que vem depois, mas que você entenda aí a ideia da definição de razão, tá bom? E o próximo exemplo aí eu coloquei a bolinha de basquete com a bolinha de futebol, então eu vou fazer a divisão aí do 40 pontos que Kleber fez na partida de basquete, dividido pelos 3 gols que Pedro fez aí na partida de futebol, certo? Então, essas são as ideias aí relacionadas à razão, nada mais é do que a divisão e preste bastante atenção na ordem, tá bom? Que foi dito aquela expressão para que você monte a razão, certo? Vou voltar agora com o Tiago para ele fazer suas considerações referente a essa parte inicial aí da definição de razão. Fala, Tiago. Lá, Pedro. Pessoal, você percebe, né, que esse tempo de 30 minutos, né, pode ver que na primeira parte o professor Pedro falou das orientações, tudinho, mas presta bem atenção o quão objetivo foi na descrição do tema, né? Então o professor Pedro trouxe aí a fração como razão e os exemplos trabalhados aí, ou seja, a ideia ilustrativa, né? Ou seja, quando ele fez aquela comparação ali do carro com o outro, ele colocou um carro em cima do outro, quando ele fez a comparação aí dos pontos do basquete, do futebol, essa coisa de você trazer essa imagem ajuda bastante, né? Ou seja, o apelo visual ajuda muito. Então, a importância de você assistir a essas aulas, fazendo as anotações, né? Como o professor Pedro falou, a gente vai tentar modificar as tags lá no YouTube para ficar mais fácil de você pesquisar, mas imagina você estar anotando, você está descrevendo direitinho aí, fazendo algumas anotações da explicação do professor Pedro. Então imagina quando você precisar relembrar ou precisar utilizar alguma coisa de razão, eu acredito que esses exemplos que o professor Pedro trouxe, eles são bastante ilustrativos e são bastante objetivos, né? Então eu garanto que você, estudante do 8º ano, toda vez que você precisar
saber o que é razão em matemática, o que o professor Pedro trouxe é direto ao ponto, tá bom? E como o professor Pedro trouxe no início, né, ou seja, esse pontapé inicial, a nossa aula, ela traz o pontapé inicial. É lógico que o seu professor, sua professora na escola, ele vai ampliar esse tema, né? Ou seja, as razões vão levar a outros temas, mas a gente sempre parte da ideia de razão. E eu acredito que essa noção que o professor trouxe aí, simplesmente com a comparação e a ilustração dessas comparações, elas são, como a gente costuma dizer, tira e queda, né? Então está bem sintetizado aí o que é razão e o que é adequado pensar em razão quando se trabalha com a comparação, tá certo? A fração ela traz diversos entraves no seu entendimento, mas eu diria que a fração como razão está muito bem exemplificada aí com as ilustrações e as explicações do professor Pedro, tá certo? Voltar com ele aí e no final eu vou fazer alguns comentários sobre o que eu já achei aqui no nosso canal de aulas do ano passado. Vai lá, Pedro. Show de bola, Tiago. Sempre cirúrgico aí nos comentários, tá bom? Vamos falar agora sobre algumas razões especiais, que são razões que você observa e vivencia no seu dia a dia, certo? A primeira razão especial trata-se da velocidade média, tá bom? Então eu tenho aí, ó, a velocidade média, certo? Que é o que você vê aí em vários exemplos, tá? No seu dia a dia, você vê nos filmes, você vê em reportagens, tá? Que é a velocidade quando você fala lá, eu vi um carro que passou voando a 150 km por hora, tá? Eu vi outro carro ali que estava andando bem devagarzinho, ele estava a 30 km por hora. Então é algo que você tem o entendimento do que é rápido e do que é devagar, quando a gente se trata de velocidade média, certo? Que é uma razão especial que você costuma ver aí no seu dia a dia, tá bom? Então, ó, eu coloquei um exemplo aí de um carro, certo? Esse carro, ele percorre 200 quilômetros em um período de 4 horas. Então, ele gasta 4 horas para percorrer aí 200 quilômetros, certo? Então, como a gente calcula aí essa velocidade média? A velocidade média é a razão, ou seja, é a divisão entre a distância, que é 200 quilômetros, e o tempo, que nesse exemplo aí foi de 4 horas. Então, a gente vai fazer a divisão aí. Eu coloquei aqui a definição, tá? Mas eu acho que eu passei rápido, tá bom? Então, para você anotar aí, velocidade média é a divisão, é a razão entre a distância percorrida e o tempo necessário para percorrer essa distância, tá? Então, eu tenho aí, ó, 200, certo? Que foi a distância, dividido por 4. Então, quando eu divido 200 por 4, eu encontro 50 como resposta. Então, eu tenho aí que a velocidade média é de 50 km por hora para ele fazer esse trajeto aí em 4 horas, tá bom? Então, lembre-se, velocidade média, ele calcula a média de velocidade. Em um certo momento, ele estava numa velocidade superior a 50 km por hora. Em outros momentos, ele estava a uma velocidade inferior, ou seja, menor do que 50 km por hora. Mas quando a gente tirou a média, certo? Que vamos estudar também esse ano, aqui no 8º ano, né? Que é essa ideia da média, né? No estudo de estatística, a gente encontra uma velocidade aí de 50 km por hora, tá bom? Então, a primeira razão especial aí, velocidade média, certo? A próxima, que não é tão conhecida pela população, né, pelo senso comum aí, certo? Por muitos de vocês, alguns podem não conhecer essa razão especial, mas é uma razão muito importante que trata aí da densidade demográfica. A densidade demográfica, ela estima, certo, a população em uma determinada área, certo? Em uma determinada cidade, em um determinado estado, em um determinado país, tá bom? Então, eu tenho aí, ó, como exemplo, certo? Eu tenho uma população de 9 milhões de habitantes, certo? Para uma área de 150 mil quilômetros quadrados. Então, eu pego aí 9 milhões de habitantes
esses 9 milhões de habitantes vão estar aí presentes em 150 mil quilômetros quadrados de área de uma determinada cidade, certo? Então, qual é a densidade demográfica dessa cidade? Para você encontrar a densidade demográfica, basta você dividir e encontrar a razão entre a quantidade da população e a área que essa população ela ocupa, certo? Então, dividindo aí 9 milhões, né? São 6 zerinhos aí depois do 9, dividido por 150 mil, então esse mil aí a gente acrescenta 3 zeros, a gente vai ter aí 60 habitantes por quilômetro quadrado. E aí, Tiago, a gente, em relação aos nossos alunos e até em relação às pessoas adultas, né? Muitos não têm essa noção dessa relação aí. Será que é muito? Será que é pouco? Né? Pegue a ideia aí do metro quadrado. Tá? 1 metro quadrado você consegue ter a noção, né? Um quadrado de 1 metro por 1 metro. Então, quando eu tenho aí 1 quilômetro quadrado, você sabe que 1 quilômetro, né, são 1000 metros. Então, você vai pegar aí 1000 metros vezes 1000 metros. Então, a área é muito grande para a gente ter apenas 60 habitantes. E isso você pode encontrar em algumas determinadas cidades, certo? Da Rússia, por exemplo, onde o norte da Rússia ele é bastante gelado, certo? Temperaturas chegam a menos 20, menos 25 graus Celsius. Então, a quantidade de habitantes nessa região ela é bem reduzida, tá? Porque é impossível morar num lugar tão frio como esse, certo? Então, o pessoal vem mais para a região aí do sul e oeste da Rússia, que aí é menos frio, mas ainda assim não deixa de fazer frio. Então, tenha essa ideia e essa noção que você tem de velocidade média, comece a passar a ter aí também em relação à densidade demográfica, tá bom? Tiago, alguma colocação a fazer, algum comentário em relação a essas razões especiais? Pessoal, quando o professor Pedro, no primeiro momento da aula, falou da razão, né, ou seja, a comparação entre dois valores, nesse segundo momento ele fala de razões especiais e é muito importante para você, estudante do 8º ano, começar a perceber essas razões especiais, né? Porque a gente percebe, né, Pedro, que essa passagem do 8º para o 9º vão aparecer diversas razões especiais, não só em matemática, né? Em outras matérias, como, por exemplo, densidade demográfica lá em geografia, né? Em ciências você também vai aprender outras razões especiais, né? Ou seja, então são muitas relações que esse tema de matemática tem com outras disciplinas. E quando a gente fala dessas razões especiais, pode perceber que o professor Pedro trouxe um contexto. Você vai deixar de falar apenas da comparação daqueles dois números, onde a comparação desses dois números terá uma interpretação. Então é importante você seguir essa ordem que o professor Pedro trouxe na aula, né? Ou seja, no primeiro momento ele falou da razão, ou seja, você comparar esses dois valores, vai ser representado por uma fração, e no segundo momento agora o professor Pedro trouxe o contexto dessas razões que ele chamou de razões especiais. E você vai ver que na matemática e em outras áreas estão cheios de razões especiais. Tanto na geometria como na aritmética, na álgebra, você vai perceber que essas razões especiais, elas precisam de um estágio inicial, e esse estágio inicial foi dado nessa aula aqui, tá certo? Então guarda bem essa aula, toda vez que você falar de razão, seja para estudar, por exemplo, regra de 3, relação entre grandezas que o professor Pedro vai trazer esse ano. Quando você for estudar em geometria alguns temas que trabalham com razões, você volta a essa aula do professor Pedro. Quando em geografia os professores foram falar de densidade demográfica, você volta a essa aula do professor Pedro. Então, essa aula ela tem uma importância muito grande em vários cenários que vocês vão ter durante esse ano letivo, tá certo? Vou voltar para o professor Pedro para ele finalizar aí a aula e a gente vai, como eu disse, sim, eu tinha falado aqui do nosso canal, né, no YouTube. Aqui no nosso canal, na playlist do 8º ano do ano passado, tem algumas aulas, algumas do professor Pedro, outras minhas, que você vai ter aplicações das razões, tá certo? Na próxima aula eu trago a descrição exatamente, o dia da aula, mas eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui
Então você vai perceber que esse tema que o professor Pedro trouxe, ele também já tem aplicações aí na playlist do ano passado, tá certo? Mas esse ano a gente vai trazer essas aulas revisitadas. Vai lá, Pedro. É isso aí, pessoal. Então, a partir, né, da nossa próxima aula, a gente já vai começar a trazer alguns problemas, certo? E algumas relações onde você pode encontrar aí essas relações, essas questões de razões aí lá no seu dia a dia, certo? Até quando você está discutindo aí com seu irmão, né, para dividir aí 3 pães para você e ele, você vai estar fazendo aí o estudo de razão, mesmo sem perceber, tá bom? Então, eu fico por aqui, um ano massa para a gente, tenho certeza, certo? Um cheiro no seu coração e até a nossa próxima aula.